tarde a todos. Eu, Vivian Pamela Viviane de Castro, na qualidade de mestre de cerimônia, dou início à solenidade do termo de outorga do título de professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a professora doutora Maria Odília Leite da Silva Dias. Para compor a mesa, inicialmente convidamos professor doutor Sérgio França Adorno de Abreu, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor doutor Maurício Cardoso, chefe do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor doutor Elias Tomé Saliba, docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Senhora Rosângela Duarte Vicente, assistente técnica de direção para assuntos acadêmicos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que fará a leitura do termo oficial de outorga do título. Registramos os cumprimentos do magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor João Grandino Rodas, tendo em vista seu impedimento em comparecer nessa cerimônia. Neste momento, também registramos e agradecemos a presença dos professores eméritos dessa faculdade, professora doutora, professora emérita, Emília Viotti da Costa e professor emérito, Upian Bezerra Toledo de Menezes. Passamos a palavra ao professor doutor Sérgio França Adorno de Abreu, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos e a todas, membros do Conselho da Congregação, professores, alunos, funcionários dessa casa e todos os convidados. Eu declaro aberta essa sessão, essa cerimônia é uma sessão extraordinária da Congregação, reunida com o objetivo de outorgar o título de professor emérito à professora Maria Odília Leite da Silva Dias. Para darmos início, eu convidaria o professor emérito Upiano Bezerra Toledo Menezes, que fizesse a gentileza de ir à sala de diretoria para introduzir a nossa homenageada nesta sessão da congregação. Passamos a palavra à senhora Rosângela Duarte Vicente, assistente técnico de direção para assuntos acadêmicos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que fará a leitura do termo oficial de outorga do título. Boa tarde. Termo de concessão do título de professora emérita à professora doutora Maria Odília Leite da Silva Dias. A Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em sessão de 25 de agosto de 2011, considerando os elevados méritos da docente e os relevantes serviços prestados pela professora doutora Maria Odília Leite da Silva Dias, resolveu outorgar-lhe o título de professora emérita desta faculdade. Nesta data, em sessão solene, o ilustríssimo senhor professor doutor Sérgio França Adorno de Abreu, diretor desta faculdade, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 93 e parágrafo único do Estatuto da Universidade de São Paulo, e tendo em vista a deliberação da congregação acima mencionada, fará a entrega à homenageada do diploma alusivo do título. Antes, porém, e após a leitura deste termo, o ilustríssimo senhor professor doutor Elias Tomé Saliba,
docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, saudará, em nome da congregação, a professora doutora Maria Odila Leite da Silva Dias. E para constar, eu, Rosângela Duarte Vicente, assistente técnico de direção para assuntos acadêmicos, lavro o presente termo, que será assinado pelo presidente da sessão, professor Dr. Sérgio França Adorno de Abreu, pela homenageada e pelas demais autoridades que compõem a mesa dos trabalhos. São Paulo, aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2013. Para a saudação, passamos a palavra ao professor doutor Elias Tomé Saliba, docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é um prazer e um orgulho muito grande estar nessa sessão. Agradeço aqui a presença de todos, ao professor Dr. Sérgio Adorno, diretor da faculdade, professor Maurício Cardoso, chefe de departamento de História, e aos outros professores aqui presentes, colegas e amigos. A primeira dificuldade para se falar sobre a trajetória da professora e a obra da historiadora Maria Odila da Silva Dias, e eu já me desculpo pela ousadia em mencionar tal perspectiva, é que o seu próprio perfil pessoal, de pessoa discreta, espontânea, sincera, mas sobretudo avessa aos formalismos e cerimoniais, tende a divulgar muito pouco de si mesmo e deixar na sombra a importante e decisiva contribuição de sua obra para a historiografia brasileira. Isso ficou mais claro quando eu próprio, seguindo a lição que ela nos deu, e a todos os seus alunos, de nunca se contentar em pesquisar assuntos pela metade, lendo sem parar tudo o que se referia a determinado tema, isso ficou mais claro quando em dias anteriores eu tentei reunir os livros, os artigos e os ensaios da professora Maria Odila. Foi espantoso, para dizer o mínimo. Fiquei um tanto angustiado. Como eu vou dizer algo de significativo a respeito de obra de uma historiadora que esteja à altura do que ela própria escreveu e publicou? Porque espanta-nos até hoje a qualidade, a versatilidade, a solidez e a erudição dos seus trabalhos. São todos extremamente bem escritos, num estilo elegante, cheio de sutilezas interpretativas, não raro com algumas daquelas epifanias poéticas que revela uma paixão nata pela pesquisa e pela escrita. Lembre-se que Maria Odila, ainda com seus 15 anos, aluna do Liceu Pasteur, atuou como redatora-chefe do jornal O Arauto, que em 1955 recebeu o prêmio de melhor jornal estudantil do estado de São Paulo. No mesmo jornal, Maria Odila era responsável ainda pela coluna Extratos Filosóficos, que recebeu vários prêmios. 3 anos depois, precisamente em 1958, ela ingressou como estudante de História nessa faculdade. Cá entre nós, um comentário bem informal. O Brasil perdera uma jornalista, mas acabava de ganhar uma historiadora. A trajetória intelectual e docente da professora Maria Odila confunde-se com a própria história dessa faculdade. Concluído o curso de História em 1962,
ela foi convidada a atuar como assistente de ensino na então cadeira de História da Civilização Brasileira, a convite do professor Sérgio Buarque de Holanda. A professora Maria Odila, então com 21 anos, foi uma das primeiras professoras a enfrentar o difuso machismo que ainda imperava nas instituições brasileiras, incluindo as universidades. Sua vocação de pesquisadora revelou-se no contato com os arquivos, quando ainda naqueles anos realizou pesquisas no Museu Britânico e no Instituto de Pesquisas Históricas na Universidade de Londres. No ano de 1965, Maria Odila defendeu seu mestrado. Lembre-se que foi a primeira defesa quando então se inaugurou o novo sistema de pós-graduação desta universidade. Depois vieram alguns anos difíceis para esta escola. Maria Odila testemunhou numa assembleia, ainda no prédio antigo da reitoria, a cena na qual o então professor Fernando Henrique Cardoso colocava na lousa, com mãos trêmulas, os nomes dos professores caçados conforme iam sendo anunciados pela Voz do Brasil. Entre eles, Otaviani, Florestan Fernandes, Paul Singer, Emília Viotti da Costa e o próprio Fernando Henrique. Ao sair da universidade, a polícia havia cercado o campus e todos tiveram que passar a noite no CRUSP, sendo liberados apenas na manhã seguinte. Lembre-se que, no dia seguinte, o professor Sérgio Buarque pediria sua aposentadoria em solidariedade aos professores dessa faculdade que haviam sido compulsoriamente aposentados. Afinal, são cerca de 40 anos de carreira docente, incluindo o brilhantismo de sua passagem pela PUC de São Paulo, durante os quais Maria Odila foi responsável pela formação de mais de uma centena de mestres e doutores que produziram e publicaram trabalhos importantes para a historiografia brasileira. Muitos deles integram os quadros dessa faculdade, muitos aqui presentes, do Instituto de Estudos Brasileiros, do Museu Paulista e de várias outras instituições universitárias do país e do exterior. Muitos desses pesquisadores e orientandos, entre os quais tenho orgulho de me incluir, estão aqui presentes, preenchendo-nos de alegria ao revê-los, e mesmo aqueles que não mais se encontram entre nós ainda permanecem nos recantos mais nobres da nossa memória. Falar da extensa obra historiográfica da professora Maria Odila é quase impossível no espaço dessa pequena homenagem. Podemos, no máximo, esboçar um mapa que talvez possa servir de orientação a futuros historiadores e historiadoras. O esboço de um mapa começa pelos trabalhos de crítica documental e edições de fontes primárias, como o manuscrito de Fernão Cardim, inédito em português, em 1964, ou o Diário da Guerra do Paraguai, de André Rebouças, de 1973. Depois vem aqueles notáveis estudos de história da historiografia, mas que não se limitam a ela, voltando-se para a reconstrução da própria história social e intelectual brasileira, como os livros O Brasil na Historiografia Romântica Inglesa, de 1967, e o magistral O Fardo do Homem Branco, de 1974, que se transformou, como todos sabem, no volume de número 344 da monumental coleção brasileira. Em seguida viriam aqueles ensaios mais propriamente de crítica historiográfica, que realizam um balanço dos impasses metodológicos no interior de um domínio temático, abrindo novas perspectivas de abordagem, tais como Aspectos da Ilustração no Brasil, de 1969, A Interiorização da Metrópole, de 1972, Ideologia Liberal e Construção do Estado, de 1976, e Teoria e Método dos Estudos Feministas, de 1992. Se eu falar alguma coisa errada, você corrige. Na parte central deste pequeno esboço cartográfico das obras da professora Maria Odila, aparecem os trabalhos de história social e do cotidiano das mulheres e grupos subalternizados na história, como o clássico Cotidiano e Poder, de 1994, traduzido e publicado no exterior em 2 edições, Sociabilidades sem História, Os Votantes Pobres no Império, de 1998, e Resistir e Sobreviver, de 2011. Finalmente, fechando esse mapa, aparecem os importantes ensaios de crítica teórica e epistemológica, tais como Hermenêutica do Cotidiano na Historiografia Contemporânea, de 1998,
e novas subjetividades na pesquisa histórica feminista, uma hermenêutica das diferenças para a história do cotidiano, de 1994. Mas, como já disse antes, na impossibilidade de uma análise minuciosa que não esteja, ou que esteja à altura da densidade da obra, escolhemos fazê-la através de uma pequena evocação pessoal. Voltemos para o ano de 1972, ano no qual eu praticamente acabara de entrar no curso de História desta faculdade e ainda não havia feito nenhuma disciplina de História do Brasil e nem conhecia pessoalmente a professora Maria Odília. Numa feira de livros, realizada na instituição bancária na qual eu trabalhava, naquele ano eu era aluno do curso noturno, adquiri a coletânea 1822 Dimensões, na qual li pela primeira vez o ensaio de Maria Odília. Enfim, naquele ano, como parte das comemorações, quase todas oficiais, do Sesc Centenário da Independência Nacional, aconteceu um jogo de futebol entre Brasil e Portugal. Num país onde o futebol sempre funcionou como metáfora silenciosa que aciona o gatilho do nosso inconsciente coletivo, muitos se lembram desse amistoso e do seu sugestivo resultado: empate. Entre a enxurrada de publicações que relembravam o célebre grito do Ipiranga em 1822, poucos se lembram, contudo, desse ensaio da professora Maria Odília, que também estimulava os historiadores a mudarem o foco das suas análises, sugerindo, em vez da imagem da colônia em luta com a metrópole, uma espécie de empate histórico entre Brasil e Portugal. Mas não se iludam com o termo ensaio, que eu estou usando muito aqui. É apenas um rótulo cômodo para alguns dos melhores estudos da historiografia social brasileira, extremamente bem documentados, compondo um denso painel histórico das épocas anteriores e posteriores à ruptura dos vínculos políticos que prendiam o Brasil a Portugal. Os brasileiros pertencentes à geração que liderou a independência formaram-se nas universidades europeias, mas acabaram absorvendo a cultura iluminista de uma forma muito peculiar, com ênfase nas ciências naturais e nos estudos práticos. Nossos gloriosos liberais eram bem menos fanáticos com as ideias da Revolução Francesa e muito mais interessados em aplicar a ciência como ferramenta para aumentar ou incentivar a produção de anil, cochonilha ou canhão. A partir daí comecei a ler, ainda na antiga biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros, que ficava lá no prédio do departamento, Aspectos da Ilustração do Brasil. Um artigo que narra a história dessa geração através de exemplos muito precisos, que até hoje me ficam na memória. Alexandre Rodrigues Ferreira, por exemplo, era zoólogo e mineralogista. Borges de Barros enfatizou a aplicação das ciências naturais para a produção agrícola. Mas o paradigma do ilustrado brasileiro que mais chamou a atenção foi o do próprio José Bonifácio, que, antes de ficar conhecido como patriarca da independência, escreveu sobre técnicas de pesca da baleia, mineração ou incremento da extração de carvão de pedra, chegando inclusive a confessar-se mais atraído em lecionar mineralogia do que envolver-se na política. Nada a estranhar, numa geração educada segundo o formato das ideias liberais, mas que nessas plagas continuavam sendo fazendeiros que possuíam escravos, ou retiravam sua renda do rendoso comércio do tráfico. O liberalismo ambíguo dessa geração de ilustrados estancou-se de vez quando esbarrou com a proximidade da corte portuguesa, instalada no Rio de Janeiro em 1808. A corte e o poder real fascinavam as nossas elites de uma forma quase messiânica. Eram como uma esperança de socorro de um bom pai que vem curar as feridas dos filhos. Os títulos nobiliárquicos também acalmavam a vaidade numa terra onde todos queriam ser barões. Viscondes, barões ou duques de Baipendi, de Queluz, de Barbacena, de Valença, de Cachoeira, de Caravelas e tantos outros nasceram e transformaram-se em frondosas oligarquias de origem mercantil. O projeto nacional, portanto, de construção do Estado brasileiro tinha se desdobrado do projeto ilustrado do Marquês de Pombal e prosseguiria após a independência política, com a crescente interiorização da metrópole e dos interesses da corte no Brasil. Como estudante, eu me surpreendi muito, ainda mais com a revelação da historiadora de que a continuidade das elites brasileiras
antes e depois da independência do país, passava por circunstâncias e arranjos muito peculiares, certamente não muito lisonjeiros, já que a independência do país somente foi possível porque havia uma substancial parte da elite que se enriquecera com a venda de escravos e com o comércio de abastecimento do Rio de Janeiro. Foram essas elites que construíram o Estado monárquico, herdando aquela permeabilidade política conciliadora e, sobretudo, um certo pragmatismo que, em tempos mais recentes, chegou a ser crismado, sem maiores sutilezas, de fisiologismo. Esta é uma das teses centrais da professora Maria Odila, lá de 1972, a qual, se bem entendida, funcionou na época da sua primeira publicação, e só anos depois eu consegui superar esse meu estranhamento, funcionou na época como um difuso antídoto ao nacionalismo ufanista dos governos militares. Afinal, era para a seleção brasileira ganhar de Portugal em 72, mas felizmente no campo de futebol nem sempre as coisas acontecem como previstas. Com o perfil de uma historiadora avessa aos dogmatismos e sempre capaz de abranger as múltiplas temporalidades da história, a professora Maria Odila oferece-nos não apenas o quadro geral, mas também o desenho concreto e pitoresco das hesitações, tramas e dramas dos inúmeros personagens que, a rigor, contrariavam minha formação de estudante. Difusamente marxista, mas já com algumas pitadas de Groucho Marx, que só germinariam em mim bem mais tarde. Eu vi os personagens retratados por Maria Odila já com alguma pontinha de comédia, mas eu ria sozinho, na timidez de estudante e no silêncio da leitura. Eu ria de Francisco de Sierra de Mariscal, que dizia que o Brasil é um país nascente, um povoado de habitantes de diversas cores que se aborrecem mutuamente. Ou José Bonifácio, quando compungido, diagnosticava: no Brasil há um luxo grosseiro, a par de infinitas privações de coisas necessárias. Ou quando, não achando solução rápida e à vista, o nosso patriarca perguntava: brancos, mulatos, pretos livres, escravos e índios, como transformar essa difícil amalgamação de tanto metal heterogêneo em um corpo sólido e político? Ou o mais rabugento Visconde do Uruguai, que num raríssimo vislumbre de lucidez arrematava: no Brasil não valem leis sem costumes, valem é os costumes sem lei. Personagens das nossas elites, cujos impasses lembravam o final do delicioso poema do Bertolt Brecht, que eu li naquele mesmo ano de 72, quando ele dizia: já que o povo não merecia confiança do governo, não seria mais fácil que o governo dissolvesse o povo e elegesse um outro povo? Relato essa minha experiência de primeiro contato de estudante com a obra da professora Maria Odila como um tímido exemplo de como seus trabalhos se tornaram clássicos da historiografia brasileira e, até hoje, trabalhos indispensáveis à bagagem intelectual de professores e pesquisadores. A palavra clássico se tornou escorregadia e polissêmica e, como sabemos, perdeu muito do seu valor. Mas nesta minha evocação das primeiras leituras de estudante, eu adoto aqui a definição de Jorge Luiz Borges. Clássicos são aqueles livros que os homens, ungidos por razões diversas, leem com prévio fervor e misteriosa lealdade. A fábula é antiga, mas vale a pena recordá-la. Cícero, o orador romano, conta-nos que certo dia mostraram a um certo Diágoras, que não acreditava nos deuses, tábuas ilustradas com os retratos de alguns homens que rezaram e sobreviveram ao naufrágio. A implicação era que rezar protegeria os homens do afogamento. Diágoras, um homem pertinente, perguntou: mas digam-me, por favor, onde estão os retratos daqueles que rezaram e depois se afogaram? Diágoras sabia que, como afogados não escrevem histórias de suas próprias experiências, é melhor estar vivo para isso. O mesmo vale para os perdedores da história, sejam eles pessoas, ideias ou significados. Muitos usaram essa fábula como metáfora de suas próprias reconstruções do passado. A mais conhecida, como sabemos, é a que forneceu o título a um livro de Primo Levi, Os Afogados e os Sobreviventes. Mas ela nos fornece uma espécie de metáfora que sintetiza, talvez, o empreendimento historiográfico da professora Maria Odila
e me perdoem pela ousadia de muitos dos trabalhos dos seus ex-alunos e ex-orientandos. Os afogados da historiadora são aqueles e aquelas a quem Ecleia Bose se referiu como os caçadores furtivos do cotidiano, aqueles que sobrevivem no mundo adverso, aqueles que penetram com passos leves na selva social para roubar mais um dia, mais uma centelha de vida nas mãos da fortuna. São aquelas mulheres que assumem o papel de guerreiras e provedoras de casa. Lutam pela sobrevivência, explorando as fibras do sistema, penetrando nas frestas sociais, colocando-se completamente à margem dos circuitos formais de trabalho. E é uma humanidade vasta e variada que preenche o cenário das páginas da professora Maria Odila. Vendedoras de tabuleiros, lavadeiras em rios e chafarizes, aguadeiras, uma gente que não pretende mais vencer, já foram vencidos, mas apenas defender-se da morte. É nesse momento de sua obra que a historiadora Maria Odila não se furta à sua antiga vocação de escritora, ao sublinhar: sobreviver nas duras condições do dia a dia parecia tarefa insana, que se realizava através de contatos mágicos e com intervenções sobrenaturais. Opunham-se metáforas da fome e imagens de luta pela sobrevivência nas figuras das velhas senhoras mandonas, o seu vulto esquálido, pescando no rio de águas vazias, como assombrações, em caminhos ermos, debruçadas sobre os feixes de lenha que faziam e desfaziam num encantamento compulsivo e fatal. Velhinhas que tiravam água do poço com uma corda arrebentada. Mas, entre as quitandeiras, sempre havia algumas que, por sua alegre tagadelice e inesgotável hilaridade, se tornaram populares. Aqui é necessário destacar ainda mais as qualidades de uma historiadora de mente extremamente criativa, de larga erudição literária, como no capítulo no qual, inspirada em Mário de Andrade, desmistifica o mito da dona ausente, cristalizado pelos cronistas da história de São Paulo e trazendo à tona a vida de tantas mulheres pobres, forras ou até das formosas sem dotes. Não houve rupturas, escreve a professora Maria Odila, senão aparentes na continuidade estrutural da pobreza e do desemprego, pois muito poucas mulheres, forras e pobres foram absorvidas nas novas fábricas que despontavam na cidade. De resto, surgiam novos bairros de mulheres pobres, nos limites de retaguarda do espaço urbano, no Brás, Belenzinho, Bom Retiro, Cambuci, onde recomeçaram a sua faina de sobrevivência, à margem do poder e ausentes da história. Neste livro precursor, originalíssimo e ainda bastante atual, Maria Odila define o singular território do cotidiano, bem longe daquele tipo de história, infelizmente ainda hoje bastante disseminada, que vem repetindo chavões e estereótipos, apresentando o cotidiano ao público como mercadoria folclorizada e altamente vendável, preso no limbo da trivialidade e da rotina. Inspirando-se em Dilthey, Gadamer, Deleuze ou Koselleck, mas também em Edward Thompson e nos marxistas ingleses, Maria Odila propõe uma nova tarefa para a antiga disciplina da hermenêutica, que é focar o cotidiano como a área mais sensível de desvendamento crítico dos fenômenos da urbanização e da massificação. Nada a estranhar da inspiração da historiadora vinda de tantas vertentes teóricas díspares. É mais uma escolha intencional, que não apenas acredita na subjetividade epistemológica, atenuada por uma objetividade epistemológica, mas numa visão libertária da historiografia, que acabou, afinal, por inspirar muitos dos seus orientandos. Verdades tidas como comprovadas, tradições normativas, sistemas construídos pelo pensamento abstrato e cujas coerências parecem pairar acima de conjunturas de durações e temporalidades, devem ser sempre desconstruídas pelo historiador. As mediações do discurso e da linguagem devem ser buscadas nas fontes e em testemunhos concretos, postos de lado completamente conceitos abstratos ou intelectualismos. Só podemos definir aquilo que não tem história. Apesar do exagero, a frase de Nietzsche, que também agradava a Sérgio Buarque de Holanda, vem reiterar uma tendência acentuada ao longo de toda a obra historiográfica de Maria Odila, em desprezar conceitos abstratos, ensinando-nos o quanto a hermenêutica do cotidiano abriu novas trilhas de pesquisas para as humanidades. E talvez o vaticínio do filósofo mais conveniente aos afogados e afogadas que vem à tona na obra de Maria Odila seja aquele que define a história
como testemunho triste, porém sublime, daqueles homens e mulheres que foram vencidos pelos fatos. Porque, afinal, a obra de Maria Odila nos deixa a lição maior de que os homens e as mulheres morrem, mas as suas vidas continuam naqueles significados que permanecem. Mikhail Bakhtin sabia disso tudo como nenhum outro, e sofreu na carne a experiência da desaparição e da finitude. Nos seus últimos dias, vivendo no exílio gelado da Sibéria, sofrendo de osteomielite e fumante inveterado, vivendo absoluta escassez de papel devido à guerra, escrevia a lápis para a tristeza dos futuros decifradores de sua obra. Diante da escassez de papel, ele acabou usando seu próprio manuscrito para fazer seus cigarros e fumou a maior parte do que escreveu. Só sobrou menos do que meia página, e foi lá que ele escreveu algo que eu achei apropriado para concluir essa breve memória. Nada de conclusivo aconteceu ainda no mundo e nada é absolutamente morto. Todo significado terá algum dia o seu festival de regresso ao lar. Agradeço a todos os presentes e cumprimento a minha mestra com carinho e admiração. Obrigado. Neste momento, o professor doutor Sérgio França Adorno de Abreu, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, fará a entrega do diploma do título outorgado pela Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo à professora doutora Maria Odila Leite da Silva Dias. Passamos a palavra à homenageada professora emérita Maria Odila Leite da Silva Dias, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Pois é. O Elias diz que faz 40 anos que eu estou aqui. Não, faz 52. Faz 52 que eu dou aula na História e na Faculdade de Filosofia. Mas, de certa forma, eu posso dizer que eu nasci aqui, porque faz 73 anos que eu vivo dentro da faculdade. Meu pai era professor, eu cresci ouvindo falar da congregação, do CTA, etc. Naquela época, a matemática fazia parte da Faculdade de Filosofia. Então, é tempo demais. E, bom, fica difícil simplificar as coisas a certa altura da vida. Então, eu tenho pensado muito ultimamente, depois das manifestações de junho, eu tenho pensado muito nesse impasse e nessa necessidade de recriar, de reinventar a política nesse país. E a idade leva a gente a não ter mais medo das complicações e dos caminhos perigosos. E eu queria enfatizar uma questão que hoje em dia cada vez mais precisa ser enfatizada e cada vez é menos levada em conta. O conhecimento tem que ser crítico e tem que ser voltado para a sociedade na qual a gente vive. É preciso resistir aos lates, produzir um pouco menos, pensar um pouco mais. Lembrar esse desafio, como construir pontes entre essa experiência de autogestão que existe nesse país e fazer essa experiência chegar ao Congresso e ao Estado, ao centro. É preciso definir diferentes tipos de política, nós temos obcecados com uma política só.
e que não deu, né, fracassou. É preciso reinventar, é preciso saber que existem diferentes políticas. Existe a política da sobrevivência nesse país, que é árdua, não mudou em nada do Brasil colônia para cá. Existe a política, digamos, do poder nas trivialidades. Nós somos seres essencialmente políticos e as relações de poder nos massacram em qualquer âmbito da vida. Até entrando numa cozinha para comer, a gente passa por isso. Então, eu acho que o trabalho do historiador hoje, e não estou me referindo apenas ao excesso de tempo que se perde completando Lattes e outros formulários, o trabalho do historiador é um trabalho extremamente difícil, no sentido de que a gente não dispõe e luta o tempo todo contra o conhecimento. Nós não podemos lidar com conceitos permanentes, nós vivemos no tempo, a gente trabalha e faz a interpretação das mudanças no tempo, onde todos os valores e todos os conceitos abstratos têm que ser desmanchados pelo historiador, porque a gente trabalha com conhecimento situado no tempo, não é? E para um mundo, esse nosso mundo de carne e osso, que não é feito de ideias abstratas, não? Onde até as ideologias fazem a violência. A gente sabe que os conceitos muito abstratos fazem parte do nosso cotidiano para exercer violência sobre os homens e as mulheres. Existem algumas pessoas com as quais eu dialoguei muito no correr da minha vida, e fazem parte daqueles marxistas existencialistas, tais como Merleau-Ponty, tão afim à obra do Thompson, tão afim ao estudo das experiências vividas, né? E analisar a experiência vivida é um contrassenso se você pensa do ponto de vista de uma epistemologia ou de uma metafísica, você jamais chega a poder conhecer as experiências vividas. Então, daí a importância desses homens, como também o Claude Lefort. Claude Lefort é um outro que me inspira e sempre me inspirou muito. O Merleau-Ponty diz assim, para a gente nunca deixar de ter em mente que não é com representações ou com pensamento que eu me comunico, mas com outros sujeitos falantes. Estes, enquanto duas temporalidades, não se excluem como duas consciências. Ele está sempre discutindo a questão da consciência positiva, porque cada uma só se sabe projetando-se no presente, e porque aqui elas podem enlaçar-se. Assim, como o meu presente vivo dá acesso a um passado que todavia eu não vivo mais, e a um porvir que eu talvez venha a viver ainda, ele também pode dar acesso a temporalidades que eu não vivo, e pode ter um horizonte social, de forma que meu mundo se acha ampliado na proporção da história coletiva que minha existência privada retoma e assume. Essa questão da opacidade, da falta de sentido, da ambiguidade e de como chegar a compreender esses aspectos da nossa vida, faz parte do métier do historiador. Assumir a própria finitude, assumir no próprio ato do conhecimento da interpretação histórica, assumir o quanto nós estamos construindo um conhecimento movediço na nossa inserção no tempo, e o quanto o tempo passado e o tempo futuro não estão lá numa linha, estão em nós. O historiador, quando trabalha esse diálogo, que no nosso caso quase que define o artesanal, a busca, o tentear, as perguntas, chegar a um novo tipo de conhecimento, a gente faz num diálogo que parte de uma situação movediça nossa, e o historiador aí tem que se atenuar bastante, baixar a cabeça, não afirmar muito, e
ouvir numa série de momentos, de operações sucessivas, na consulta das fontes, ouvir aqueles testemunhos e tentar entender. Não é fácil. Nós vivemos no mundo nosso e compreender um passado que está em nós, no que ele sobrevive, mas que nunca existiu fora de nós, é um desafio imenso, é um conhecimento extremamente sutil, extremamente difícil e extremamente exige muita sensibilidade, muita delicadeza e muita seriedade, muita crítica, sobretudo muita crítica. A gente vive numa cultura extraordinariamente autoritária e a gente não pode tolerar conceitos muito fixos, não é? No nosso métier, na nossa profissão. Hoje em dia se usa muito o conceito do singular para fazer a crítica da ciência, da tecnologia instrumental, do excesso de diagnósticos cientificizantes, etc. A gente busca não definir o que é doente, o que é anormal, mas se ater a singular. E o historiador, ele lida com processos de vir a ser que nunca se repetem. Cada conjuntura histórica é uma, não é? É o singular. De modo que nós temos uma arma muito sutil para desconstruir estereótipos, preconceitos, tudo isso, as generalidades, todos esses falsos conhecimentos que de certa forma nos criam jaula em torno, nos aprisionam e as pessoas em torno. A gente vive num mundo cheio de... Não pode dizer que os preconceitos não estão aí pulando, né? Então, esse apego, essa necessidade de lidar com o singular é o que nos permite fazer a deconstrução das generalidades, que sempre são injustas no sentido de serem estereótipos e não verdades. Não é? Verdades, bom, a gente tem as nossas verdades no tempo, o que garante a mudança, o que garante a compreensão histórica e a interpretação é justamente estar flutuando nesse devir, nesse ir e vir. Então, a singularidade, a possibilidade do historiador fazer críticas baseadas sempre no decifrar dos ritmos de tempo. Nada é permanente na nossa cultura. Tudo se transforma e muda. Como ser autoritários, como ter verdades, como acreditar firmemente em ideias muito fixas se nós somos movimento. E a gente tem que cultivar essa certeza de que nós estamos lidando com mudanças, entendendo através de um diálogo de múltiplas temporalidades. Nós somos a múltipla temporalidade, quer dizer, nós como sujeitos históricos ou como historiadores, nós somos feitos de muitas heranças, muitas sobrevivências arcaicas, muitos caminhos novos que estão brotando no nosso entendimento e fora de nós. O próprio Raymond Williams não fala no emergente, não é o residual, é o emergente, pois nós vivemos na missão de trabalhar o emergente. E o Merleau-Ponty, quando fala da linguagem, da capacidade que nós temos através da linguagem de trabalhar a interpretação histórica ou a interpretação artística, porque ele se referia também à arte e à literatura na prosa do mundo, lá ele diz da capacidade sempre inovadora, que a linguagem está sempre em busca de se expressar e de captar esses resíduos de coisas novas, resíduos não, desculpem, essas sementes, essas forças novas emergindo, e que cabe ao historiador. O historiador não lida só com coisas mortas, não, sobretudo não. Essa questão da imersão no tempo é que explica muito do fato do historiador ser, ao mesmo tempo, sujeito e objeto na interpretação histórica. Nós nos lançamos no diálogo com as fontes, então nós estamos lá. E nós estamos abrindo nossos horizontes através do diálogo com testemunhos. E a delicadeza desses testemunhos, o Agamben tem um ensaio muito bonito sobre
o que é o testemunho, não é? O que é a possibilidade de dizer o indizível quando ele estuda os testemunhos dos campos de concentração, que já não tem humanidade mais neles para dizerem alguma coisa. Então, é o silêncio, é a impossibilidade de falar que marca esse testemunho. E o historiador muitas vezes está ali discutindo com farrapos, traços, rastros. No nosso métier, a gente está sempre falando desses indícios com os quais a gente trabalha. Eu não vou me estender muito tempo, nós estamos aqui, eu agradeço muito a presença de todos, cada um de vocês, é uma alegria ver cada um, nós temos cada um a nossa história, partilhamos afinidades, foi uma parte muito interessante da minha vida, essa de orientar, porque dela surgiram as maiores amizades que eu tenho, e muito obrigada. Quero, na condição de presidente da congregação, dizer que a Faculdade de Filosofia sai desta cerimônia mais iluminada, né? Essa é uma cerimônia muito modesta em relação ao quanto a professora Maria Odila dedicou à universidade, à formação, à pesquisa e à reflexão. É modesto, professora. É simbólico, mas é modesto, né? Eu quero dizer que numa era de profundas perturbações, numa era de muitas incertezas, numa era de profunda suspensão do sentido, né? Poder ter modelos de conduta intelectual, docente, pesquisa, é um privilégio. Eu acho que esta faculdade tem o privilégio de ter professores como a senhora. Então receba esta homenagem, que é uma homenagem singela, mas é aquilo que nos faz sentir a vontade de continuar. A vontade de continuar essa tarefa de ensinar, pesquisar e aliar o conhecimento à transformação desta sociedade e à criação de uma sociedade mais justa. Muito obrigado. Agradecendo a presença de todos, membros do conselho desta congregação, a esta mesa, ao professor Elias Tomé Saliba, pelas suas palavras, ao professor Maurício, chefe de departamento, a nossa assistente acadêmica, Rosângela, e a todos os demais, eu declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.